Oi, gente! Bom dia! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Café com Estropoapa, o podcast onde a gente fala sobre imigração, recomeços e vida real. Eu sou a Débora, sua host, e hoje eu tenho o prazer de conversar com uma convidada muito especial, a Thalita. Ela é brasileira, gaúcha, taurina, poliglota, autodidata e dona da gatinha Lucy. A Thalita é protagonista de uma jornada de recomeços, reinvenções e muita coragem. Thalita, seja muito bem-vinda ao Café com Estropoáfil e muito obrigada por vir aqui, compartilhar sua história conosco, abrir seu coração, contar suas experiências para os nossos ouvintes. Muito obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui, de ter a chance de conversar contigo, compartilhar minha história com o pessoal. E bom dia para todos! Muito legal estar aqui com vocês. Ai, muito bom. Vamos começar lá do inicinho, Thalita. Conta aí pro pessoal um pouquinho, quem é você, de onde você vem. Bom, gente, meu nome é Thalita e eu acho que já dá para começar com uma curiosidade, é que meu sobrenome não é Ferrazo, como está nas minhas redes sociais. É o sobrenome da minha família, claro, não fui usurpar sobrenomes que não fazem sentido pra mim, mas eu tava procurando um nome para as minhas redes sociais que menos pessoas usassem, porque Thalita Ramos, que é o meu nome original, tem muita gente. Então, Uhum. toda vez que eu tentava procurar um username, eu não encontrava. E aí eu achei, bom, Thalita Ferrazo não é uma coisa muito comum, então vamos lá com isso. Mas é o sobrenome do meu pai, então é como se fosse meu também. Inclusive, eles tentaram colocar esse sobrenome, mas na época não deixaram. Mas acho que começando por isso. E, bom, eu vim de Osório, que é uma cidade de mais ou menos 45 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul. E é uma cidade bem pequenininha, mas eu cresci lá até os meus 21 anos. Eu morei em Osório com a minha família, tenho amigos lá até hoje. Gosto muito de voltar para a cidade, é um lugar que eu me sinto muito bem. E eu só saí de Osório quando eu já estava formada na faculdade de Direito para trabalhar, porque a demanda e oferta de trabalho em Osório não era muito grande, então eu tive que explorar outros lugares. Então eu morei 21 anos na mesma cidade, e aí depois disso eu acho que eu morei em umas 6 cidades diferentes em 4 anos. Foi uma loucura. Todas no Brasil. Deixa eu pensar, foi Osório, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Gravataí e depois Amsterdã e Zandvoort. Hum. Então foram 6 no mundo, assim. Para uma pessoa do interior foi bem radical, tinha que mudar muito de lugar em tão pouco tempo, né? Sendo que eu tive uma Aham. vida mega estável por 21 anos, mas foi uma jornada bem legal. Eu consegui aprender muita coisa, conhecer muita gente, me virar sozinha, né? Que foi a primeira vez que eu morei de fato sozinha. Atualmente eu tenho 31 anos, faço 32 esse ano. Sou casada e eu tô com meu marido há 11 anos. Somos casados há 6, vai ser 7 esse ano. E algumas pessoas acham que eu tenho cara de mais novinha e realmente eu casei muito jovem, então quando eu conto a história de que eu sou casada há tanto tempo, eles se chocam um pouco, mas pra mim é super normal. Eu tava bem tranquila em relação à minha decisão, ao meu marido, então não foi difícil. E estamos juntos há 11 anos, viemos do Brasil pra cá juntos. E eu moro na Holanda há 6 anos já, fez 6 anos em dezembro do ano passado. Ai, que legal. E você já fala holandês, né? Um pouquinho. Eu entendo bem melhor, entendo, escrevo, leio, do que eu consigo falar, mas eu acho que falar é medo mesmo, é vergonha, medo. Eu também passo pela mesma coisa. É um pouco inseguro, né, de falar e errar. Sim, as pessoas corrigem, né? Às vezes eu acho que a forma que alguns holandeses corrigem é, é debochada, mas sem a intenção de te deixar com vergonha, só que é o jeito deles. Só que pra gente, a gente acaba ficando com vergonha, né? Eu acho que isso me segura bastante, assim, na hora de falar. Eu sinto a mesma coisa, sabe? Às vezes, eu às vezes penso que sou só eu, ai, por que que eu me sinto assim? Mas é a mesma coisa, porque assim, acho que da forma que eles corrigem, eu fico muito envergonhada. Tipo, eu me sinto às vezes burra, sabe? Sim, Mas eu sei que estou aprendendo algo novo e tal, mas mesmo assim, às vezes eu não me sinto confortável e eu acabo que eu não falo. sim. E o tempo, né, também para conseguir falar, eu sinto que se eu estivesse lendo ou ouvindo, eu consigo processar bem mais rápido do que na hora de falar. Provavelmente Uhum. a gente tem essa vontadezinha de sempre falar perfeito, né? E essas duas coisas são as que eu sinto que mais me seguram. Então,
Sim, falo holandês, até eles me classificaram como num curso que eu fiz como B2, quase C1, mas eu não diria que eu tô lá ainda, eu me sinto um pouco mais pra trás. Entendi. E me conte, todas essas suas mudanças, né, desde a sua cidade natal até hoje, qual foi assim o maior impacto que você sentiu? Ai, teve tantos. Eu acho que quando eu mudei do Brasil para Holanda foi o maior impacto para mim em todas as áreas, porque eu era tudo muito novo. Eu nunca tinha morado fora do Brasil. Eu visitei os Estados Unidos uma vez antes de vir morar aqui, mas eu não fiquei tanto tempo. Foi uma viagem turística e mesmo que eu tenha que falar inglês quando você tá viajando assim, né, nos Estados Unidos, por exemplo, não era como tocar a tua vida em inglês, né? Então eu acho que foi um impacto muito grande em diversas áreas. Eu senti muito largar minha carreira e a minha independência no Brasil, os planos que eu tinha e recomeçar tudo aqui, porque eu fiquei muito perdida. Eu não sabia o que eu queria fazer, eu não sabia onde procurar informação. Parecia que tantas áreas também da minha vida estavam demandando a minha atenção e eu tinha que priorizar, e aquilo estava me deixando confusa. Aprender o holandês, descobrir com o que eu queria trabalhar, fazer novos amigos, encontrar coisas básicas, né? Onde é que você faz compras, onde é que você encontra um remédio, como é ir no médico pela primeira vez. Então, eu acho que várias áreas da minha vida foram impactadas. Teve um peso muito grande, assim, pra mim, pra minha saúde mental, pra tudo que tu pode imaginar, mas eu não consigo dizer um ponto que foi o principal. Eu sinto que foi Foram vários. vários, dependia do momento, do dia. Uhum. Qual foi o motivo que vocês vieram para a Holanda e por que a Holanda? A gente morava junto já no Brasil, já tinha planos de casar, e eu estudava para ser juíza ou promotora de justiça. Era meu sonho desde que eu entrei na faculdade, nunca quis advogar, sempre quis trabalhar na área pública. E eu estudava para isso, trabalhava como assessora de uma magistrada. Meu dia era basicamente isso, de segunda a sexta, às vezes nos finais de semana também, era trabalhar, estudar, trabalhar, estudar. Eu morava em Novo Hamburgo quando eu comecei a trabalhar como assessora de juíza, e de lá, depois de uns 2 anos, a minha chefe se transferiu para Gravataí, que é uma cidade muito perigosa. O nível de homicídios é muito alto, a criminalidade é muito alta, e nós fomos trabalhar justamente numa vara de homicídios, vara criminal, mas focada também em homicídios. Eu sempre amei muito a área criminal e pensava que quando fosse juíza ou promotora eu queria atuar nessa área. Trabalhei muito com a execução criminal também, que é quando a gente controla os processos das pessoas que estão privadas de liberdade. Então elas têm que cumprir uma pena e tudo isso vira um processo. E a gente tem que analisar, ver quanto tempo falta para ganhar uma progressão, uma saída temporária, enfim. E eu comecei a perceber que tá no meio de todas essas imagens e crimes e coisas que eu vivenciava não estava mais me fazendo bem. Comecei a ter crise de pânico, por exemplo, se eu pegava um Uber, porque a gente via muitos crimes com motoristas de Uber. Eu, como mulher, me sentia muito ameaçada na cidade. Eu sentia que eu não, sei lá, não ia conseguir sair de casa para ir num bar e me sentir segura. Então eu comecei a ficar muito reclusa em casa, tinha pesadelo, não dormia direito. E aí eu pensei que, se como assessora, que eu não estava tão na vista, eu já estava me sentindo tão em risco assim, como promotora ou juíza eu ia ter muito mais visibilidade e, consequentemente, o medo ia aumentar muito. E claro, a gente vai ficando mais velha, a gente começa a pensar em família, né? Ter filhos, até nossos pais, sogros, enfim. E tudo isso começou a pesar muito pra mim. E o meu marido é desenvolvedor Android, tinha uma empresa no Brasil de desenvolvimento de software e ele já queria morar fora. E aí um dia eu sentei com ele, do nada, assim, e falei, olha, se tu quer sair do Brasil, a hora é agora, porque eu não me vejo mais sendo juíza, promotora. Talvez eu teria um cargo mais interno, como uma analista, uma assessora, mas eu, nessa linha de frente, que sempre foi meu sonho, eu não consigo me ver realizada mais. Eu acho que o medo ia ser muito maior do que a realização. A gente começou a planejar. O meu marido saiu da empresa que ele tinha, largou a sociedade, ficou focado em estudar para fazer provas para as empresas no exterior, porque é bem competitivo e
exige muita técnica na hora de fazer essas provas, não é simplesmente uma entrevista. E eu fiquei trabalhando ali, cuidando da casa financeiramente até ele conseguir. Mas foi isso, assim, foi uma questão de qualidade de vida, de bem-estar, de talvez tentar algo novo, ver se ia fazer sentido pra gente, se a gente ia se sentir realizado. E a Holanda veio muito de surpresa. A gente queria os Estados Unidos no início, e ele aplicava, e as empresas diziam pra ele, olha, teu currículo é ótimo, a gente contrataria, mas a gente não faz o patrocínio do visto. A gente tava empacado nisso, assim, não conseguia um visto pra ir morar lá. E, ao mesmo tempo, empresas da Europa estavam mandando convites pra ele fazer entrevistas aqui. Ele começou a aceitar, e eu lembro que um pouco antes da gente vir pra Holanda, ou aceitar, né, a proposta da Holanda, ele estava em um processo seletivo para umas 3 empresas, Alemanha, Inglaterra, acho que Espanha e mais a Holanda. E a empresa da Holanda foi a que fez a oferta primeiro. E foi meio que assim que a gente veio parar aqui, não foi uma coisa tipo, ai, que legal, vamos morar na Holanda. Foi tipo, ele aceitou a oferta e aí a gente foi pesquisar como era morar na Holanda. Nós vamos gostar? Será que vai ser bom? Foi algo assim, meio que do destino, né? O destino colocou ali pra vocês e vocês aceitaram e pegaram e E viemos, assim, com. vieram. Ele conhecia 2 meninos que moravam já aqui na Holanda, então ele deu uma conversada com eles para ter certeza se ia ser um lugar bom, como era a qualidade de vida aqui. Mas ele tem cidadania italiana, era muito prático e benéfico pra gente vir morar na Europa com a cidadania dele, então a gente acabou optando por vir e ver como era. Ainda quando a gente veio, a ideia ainda era ficar uns 2 anos e ir para os Estados Unidos ou para o Canadá depois. Mas aí fomos ficando e 6 anos, né? Isso significa que vocês gostam, né, daqui. Gostamos. O meu marido gosta mais que eu, tá? Vamos ser bem honesta. Ele é apaixonado pela estrutura, pelo transporte, pela forma como o governo lida com certas questões. Nós dois não gostamos muito do clima, mas eu acho que isso é unânime, né? É. Brasileiro, na Holanda, a gente tem que reclamar do clima. Senão, não somos nós. Mas os holandeses também, eles reclamam muito do clima. O meu noivo, ele é holandês e ele odeia frio, acredita? Sim. E eles não entendem por que que a gente veio, né? Tipo É, assim, como assim, você veio pra vir pra cá? a gente programa ir ao Brasil, tipo, de ano em ano. E aí ele É. fica contando os dedos. Porque, os dias, sabe? Porque ele é holandês, mas ele também não gosta do frio. Então não somos só nós que reclamamos. Eles também. É que a gente É, é que fala, né, na internet, nas outras coisas, tu não vê o holandês, tu não consome conteúdo de um holandês que vai falar mal da Holanda, mas tem bastante. tem bastante gente for procurar, a gente acha. Uhum, com Inclusive, eu sigo um rapaz, ele é holandês e ele é humorista. Enfim, ele faz vídeos engraçados na internet em inglês, mas ele é holandês e os vídeos dele são. Agora eu não me lembro o nome dele, tá? Mas os vídeos dele são todos criticando, não criticando, um humor mais ácido, sabe? certeza. Sobre a Holanda, então sobre o sistema de saúde, sobre o clima, sobre tudo. Thalita, uma coisa que me chamou a atenção, porque você disse você queria ser juíza, né, desde criança, era um sonho que você tinha, né? E aí depois as coisas mudaram, você veio parar na Holanda e aqui você se reinventou e foi para a área de TI, certo? Sim. Conta para nós assim como que foi um pouquinho dessa sua transição, o porquê você se interessou em ir para a área de TI, se bem que eu acho que ainda tem um pouquinho a ver com a sua área de direito, né? Hoje em dia, sim, o meu trabalho atual tem mais a ver. Como que foi assim essa transição de carreira? Eu tô te perguntando porque assim, eu vejo que tem principalmente mulheres, né, que vêm acompanhando os maridos e tal. E às vezes de início fica mais em casa até se adaptar melhor, até aprender a falar um pouquinho. E depois começa, né, a se jogar aí no mundo profissional. E eu vejo muita dificuldade. Conta aí pra nós como que foi, assim, essa sua reinvenção, essa transformação, né, que você mudou de área. Eu não estava esperando ir para a área de TI, na verdade, eu até pensei em marketing quando eu vim mesmo para a Holanda, porque eu comecei a gravar para o YouTube, e aí eu tive que aprender muita coisa sobre isso, né? Como é que programa vídeo, o que funciona, o que não funciona. E então eu estava um pouco interessada na questão do marketing, porém o meu marido já conhecia a função Scrum Master, tinha na empresa que ele era sócio antigamente, mas também é uma coisa bem comum na área de desenvolvimento de software. E ele falou para mim
que achava que fazia muito sentido eu usar a minha experiência do Brasil para tentar transicionar para essa área, porque ele via qualidades em mim, na minha questão profissional, que eram bem condizentes com a vaga de Scrum Master. E aí ele me deu um livro, Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, que é do criador do método Scrum, digamos assim. E eu fui aprender um pouquinho mais, entender o que é Scrum Master. Nunca tinha ouvido falar disso na minha vida. E aí eu me coloquei na minha cabeça que era basicamente um gerente de projetos que trabalhava meio que em diversas áreas, assim. Ele cuidava um pouquinho de cada coisa. Cuidava dos processos, cuidava das pessoas, cuidava das entregas. E meio que educava as pessoas em como conseguir fazer um trabalho eficiente com o que tu tem disponível. E era muito do que eu já fazia no Brasil, porque como assessora de juíza, tu acaba aprendendo muito sobre o gerenciamento de um projeto. Eles não chamam assim no Brasil, né? Falam que é assessoria, mas como assessor, te demanda cuidar das pessoas, contratar gente, demitir gente, falar sobre performance. Tu tem uma quantidade de trabalho absurda e tu tem que entender como que tu faz aquilo acabar, né? Como é que tu consegue cuidar daquela demanda para que tenha um fluxo mais razoável, que as pessoas não precisem se matar trabalhando, mas que também consigam, num tempo hábil, responder aquele processo, porque tem alguém do outro lado esperando por uma resposta. E aí eu sempre contava essas histórias pro meu marido, olha o que eu fiz hoje, olha o que aconteceu, não sei o que. E ele falou, cara, acho que tu ou vai pro gerenciamento de projetos, ou tenta o Scrum Master. E aí eu li o livro, achei interessante, fui pesquisar como é que era aqui na Europa, o que que eles precisavam para isso. Descobri que tinha algumas certificações que um Scrum Master precisava. Trabalhei muito no meu currículo, porque currículo eu sinto que é uma coisa de tentativa e erro, assim. E não. Eles vendem muito essa ideia de currículo é padrão, né? Ah, faz nesse formato aqui, todo mundo vai aceitar. Cara, não é bem assim. Tem empresas que vão olhar o teu currículo de uma forma, para eles vai ser importante uma coisa, para outras empresas outra coisa totalmente mais relevante do que, sei lá, se tu fez um currículo bonito. Então, eu acho que eu tive uns 10 currículos até achar um que realmente funcionava. Na época não tinha AI como tem hoje em dia, né, para nos ajudar, então era muito meu marido e eu ali trabalhando e entendendo. Nesse meio tempo estudei muito, fiz curso de Scrum, fiz certificação, via muito vídeo no YouTube. Como é que é o dia a dia de um Scrum Master? O que que perguntam numa entrevista? O que que as empresas estão demandando? Sabe, o que que é relevante, né, para uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho agora? Apliquei para várias empresas, ninguém me chamava, não estavam nem aí para mim. Até que eu comecei a entrar em contato no LinkedIn com profissionais que eram Scrum Masters aqui na Europa, e tipo, como é que tá na tua empresa? O que que vocês estão pedindo? O que que tu acha do meu currículo? Tu pode me dar um feedback? E aí, bem poucas pessoas responderam, mas as que responderam foram maravilhosas e super assertivas. E depois de ajustar algumas coisas no meu currículo, eu consegui uma entrevista. Isso tudo, assim, de quando eu comecei a estudar até eu conseguir a primeira entrevista foi mais ou menos um ano. Foi realmente bastante tempo. E nesse meio tempo ainda aprendendo holandês, né? Porque, sei lá, vai que precisa pra alguma coisa. Então era tudo meio junto. E aí essa primeira entrevista que eu fiz teve 5 fases. Todas elas eu saía da entrevista num nível de estresse absurdo, assim, porque eu tinha muito nervosismo, me dava doía estômago, me dava dor de barriga, eu ficava péssima. Às vezes eu até chorava, era caótico. Para você não se sentir sozinha, eu também, quando comecei aqui procurando, né, fui entrar para o meio corporativo, procurando trabalho, mesma coisa. Tinha entrevista que eu saía chorando. Eu agradeço que era online, não era presencial, porque senão As eu acho minhas também. eu Eu não só teria. queria deitar em posição fetal e chorar e chorar. Eu ligava pro meu noivo e falava, ai, não sei, não senti que foi legal. Não, e cada fase que tu passa, tu pensa assim, meu Deus, como é que eu passei por essa fase? Daí, é aquela síndrome do impostor, né? Que a gente acha. A gente não acredita em nós mesmos. Sim. E aí o meu marido do meu lado, não, amor, olha. Primeiro, um dos medos que eu tinha era fazer uma entrevista técnica em inglês, porque eu sabia inglês, mas eu pensava, será que eu consigo responder essas coisas que eles vão me perguntar? Tipo, se eu não souber as palavras. Fui fazendo a entrevista, foram 5 fases. E cada fase que eu passava, eu ficava assim, meu Deus, eu não acredito que eu passei. Como assim? E aí, o dia que eu recebi a oferta, eu lembro que eu nem ouvi quanto eles me ofereceram de valor, porque eu tava tão surpresa e animada e tudo, assim, que eu só falei, sim, aceito. Aceito. Independente do salário, eu aceito.
Aí, depois, quando chegou o contrato com o valor e tudo mais, eu fiquei mais chocada ainda. Eu tava em Nárnia, assim, tava muito feliz, muito realizada com o que tinha acontecido. E aí, era uma empresa de TI. E foi assim que eu entrei no mundo de TI, porque o Scrum Master pode trabalhar em outras áreas, é mais comum no TI, mas eu acho que hoje em dia, cada vez mais, outros tipos de empresas estão buscando por profissionais que tenham esse foco em eficiência. E eu trabalhei com pessoas que desenvolviam software para banco, desenvolvimento Android, iOS e também web. Aprendi muita coisa, conheci gente muito legal, assim, time muito bacana. E são meus amigos até hoje. Eu fiquei 2 anos nessa empresa. E eu saí porque eu queria fazer outra coisa. Eu tava meio me sentindo boring, assim, não tem mais nada aqui pra mim, eu não tô aprendendo, me sinto muito nova pra estar estagnada. E eu falei com o meu manager, ele falou: Olha, a gente tá com um problema de budget, eu quero que tu fique, eu gosto muito de ti, mas eu não consigo te colocar em outro cargo agora. Espera. E eu, inquieta que sou, falei: eu não vou esperar, não consigo esperar, eu tô me sentindo parada, assim, parece que eu não tô aprendendo nada e isso tá me deixando Tá agoniada. evoluindo, né? Vi uma vaga num banco aqui da Holanda que era para ser Scrum Master, mas era numa área de crimes econômicos financeiros, que é bem relacionada ao direito, porque trabalha com Uhum. internacional de lavagem de dinheiro, corrupção, fraude, financiamento ao terrorismo. E eu bati o olho naquela vaga e falei, cara, essa é a minha vaga. Tinha mais três no mesmo banco, eu apliquei para todas, fiz processo seletivo para todas, e eu não, na minha cabeça era aquela. Eu queria aquela vaga, eu não queria outra. E aí foi fluindo tanto que essa foi a vaga que eu apliquei por último, mas eles gostaram tanto de mim que eles aceleraram o processo. Eu fiz tudo em uma semana e me fizeram a oferta no final daquela semana. E aí, quando chegou a oferta, eu não gostei muito. Eu falei, não tá muito o que eu tava esperando, assim. E eu tinha muito medo de uma contra-oferta, porque não é uma coisa que brasileiro faz muito, né? Aham. É, Vou, verdade. sim, vou A falar gente pra... aceita o que eles oferecem e pronto. E eu já tinha feito isso, né, no primeiro emprego, então eu não queria fazer isso de novo. Aí eu conversei aqui em casa, falei, ai, amor, o que que eu faço? Daí ele disse, olha, tu já tem emprego. Faz uma contra-oferta e pior que vai acontecer é eles dizer não, e aí tu ou aceita a original ou fica no teu emprego e continua aplicando. E aí eu fiz uma contra-oferta e eu acho que em menos de uma hora a manager que tava contratando já me respondeu falando, tudo certo. E eu tinha achado assim, ó, que eu tinha pedido uns negócios absurdos. Aham. Tentou, aí depois eu fico pensando assim, será que eu pedi pouco? Devia ter pedido mais. Já que você assim, eu poderia ter aumentado. Pois é, né? Aí nem teve negociação, ela simplesmente falou, não, tá ok, isso aí tá dentro do que a gente pode te fornecer. Quando é que tu pode começar? E aí foi assim. Então, foi muito tempo pra eu conseguir entrar no mercado. Eu acho que eu trabalhei desde os 15 anos, então pra mim 1 ano parada foi muito tempo. Ao mesmo tempo que era bem legal ter essa pausa e poder ficar em casa, eu tava agoniada de depender do meu marido, de, sabe, não sair, não ver gente, não fazer alguma coisa produtiva. E, enfim, esse 1 ano estudando e me preparando, pareceu que foram 3, mas agora eu olho pra trás do tempo que eu comecei a trabalhar aqui até hoje, parece que passou voando, assim, que e já é minha segunda empresa. Então, não sei, foi tudo muito rápido, mas na minha cabeça não foi tão rápido assim. É uma jornada meio louca, eu diria assim, mas muito legal. Tô bem Ai, feliz. que legal. Eu acho que o importante é isso, né? Você se encontrar no que você está fazendo, estar feliz com aquilo, né? E eu tive uma experiência semelhante à sua. Eu também fiquei parada há quase um ano. Eu vim para a Holanda, né, há um tempo atrás. E aí aqui minha vida transformou completamente e tal. E eu estava trabalhando numa empresa de eventos. E onde eu não era satisfeita porque não tinha nada a ver comigo, mas era o que estava tendo no momento, né? Eu aproveitei aquela oportunidade, cresci muito, aprendi muito lá, sabe? Mas eu sabia que não era aquilo que eu queria ficar trabalhando por anos. E um dia simplesmente eu pedi demissão da empresa e fui estudar. Fiz a faculdade de TI no Brasil, porém aqui eu não tinha trabalhado com TI. A minha insegurança com o inglês, várias coisas, né? E aí eu pedi demissão dessa empresa também e fiquei quase um ano sem trabalhar, estudando, né? Fui fazer um bootcamp na área de TI para eu poder atualizar, né? A minha cabeça, a minha mente para TI.
E aí terminou o bootcamp, eu tive ali aquele processo das entrevistas e tudo, que pra mim foi muito difícil. Um pouquinho do que você disse, né? Eu me sentia assim, gente, quando eu passava para a próxima fase, como assim eles me aceitaram, sabe? Tipo, parece que eu não tinha nada para oferecer, eu me sentia assim, sabe? E eu Sim. não era confiante com o meu inglês também. Enfim, então eu também fiquei quase um ano, né? Até que eu consegui o trabalho nessa empresa que eu trabalho hoje. Tinha conseguido uma outra oferta, mas não era totalmente em TI, era tipo half-half, era Aham. uma empresa pequena holandesa. E aí eu falei assim: ah, vou aceitar para eu recomeçar, né? Sim. E aí depois eu mudo, mas aí depois eu fui, na mesma semana, uma semana depois eu recebi uma oferta de uma outra empresa, que é a que eu estou hoje, uma multinacional, e tipo assim, sabe, Thalita, quando você fez assim, gente, meu sonho tá se realizando, Aham. sabe? Porque pra mim, tipo assim, eu? Por quê? Por que que eles me querem, sabe? É muito engraçado. E aí eu me fiquei quase um ano, né, e dependendo do meu noivo e tal, mas assim, ele sempre me dando força, e nesse um ano também estudando. Mas eu já tava cansada. Nossa, sabe? E eu me sentia assim super mal, eu me sentia improdutiva. Porque parece que quando a gente tá ali naquele momento, a gente não consegue enxergar, né, o que que tá acontecendo na vida da gente. Só depois que a gente passa por aquilo que você vai ver e fala, nossa, tipo, eu tava passando por um processo, eu deveria ter tido um pouco mais de paciência comigo, né? Porque era um processo, mas eu me sentia assim, produtiva, eu me sentia, nossa, horrível. Sim. Mas, assim, né, o que as pessoas podem tirar sobre essa minha experiência, sobre a sua experiência, é que a gente tem que ter persistência, né? Muita. E paciência, que vai dar certo. Paciência. Paciência. Uma hora dá certo, né? Sim, e todo mundo passa por isso. Eu acho que as pessoas hoje em dia estão falando mais. E quando eu vim morar aqui, não. A internet tava lá, mas eu não. Não sei se é porque eu não pesquisava, mas não tinha tantos relatos assim como o nosso, né? Uhum. Falando, nossa, olha o desafio que foi, olha isso, olha aquilo. Eu sinto que talvez durante ali a pandemia as pessoas tiveram um pouco mais de intimidade com as redes sociais. Porque eu sinto que cresceu mais conteúdo sobre relatos pessoais. Essa conexão mais de isso aconteceu comigo, aconteceu contigo também. Se aconteceu, tá tudo bem, é um processo, bem o que tu falou, é um processo. E eu acho que o que eu aprendi muito morando aqui, saindo da minha zona de conforto brasileira e vindo pra cá, é que persistência é a chave de tudo. Com Sim. qualquer coisa. Se a gente não tem consistência, a gente nunca vai chegar naquele nível que a gente quer. Com trabalho, com relacionamento, com idioma. Talvez tu não vai ser 100% o que tu queria, mas já é um passo para ser algum dia. Às vezes eu penso, será que 100% é o que a gente quer? Porque me dá um pouco a sensação de que a vida acaba se a gente é 100% em tudo, né? Uhum. Eu tô buscando se eu 100% no trabalho, no relacionamento, no idioma, sabe? Acho que é isso que a gente tem que ter um pouquinho mais de carinho, cuidado com a gente, como a gente teria com os nossos amigos, né? Quando uma amiga Uhum. te conta uma história, a gente é super receptiva. Nossa, amiga, não desiste, tu é inteligente. Mas aí, quando é conosco, é uma síndrome do impostor, é uma falta de autoestima, assim. A gente parece que zera tudo que a gente já fez e, pô, olha o tanto que tu já conseguiu, tu já te formou numa faculdade, tu trabalhava o dia inteiro, ia de noite pra faculdade, fazia trabalho, final de semana ocupada com essas coisas também. Aí conseguiu um relacionamento saudável e construi isso durante todo aquele período. Aí sai da tua cidade, vai trabalhar num lugar que tu não conhece, não conhece ninguém, tem que procurar uma casa, como é que paga uma conta de luz. Cara, eu zerei tudo isso, assim, era como se eu nunca tivesse atingido nada na minha vida. É como se só a experiência daqui que fosse Contasse. sobre mim. E aí falava que, pô, tô há um ano sem fazer nada. Que inútil, o que que eu tô fazendo na minha vida, assim, sabe? Muita, a gente é muito cruel com a gente mesmo, assim, hoje em dia eu não me sinto mais assim, mas olhando pra trás, o que eu fiz comigo mesma, meu Deus, acho que nem com alguém que eu não gosto eu faria esse tipo de coisa. Também, né, passei por algo assim parecido e da mesma forma eu me julgava muito, sabe? Me comparava muito. Porque o que que acontece? Você tá ali naquele momento de pausa da sua vida, mas é para algo melhor, né? Porque você está visando algo melhor para o seu futuro e talvez, né, precisou. Eu, no meu caso, né, eu pedi demissão da empresa, então eu senti como se eu estivesse fazendo algo errado, como se eu estivesse dando um passo para trás. É como você disse, né? Acho que a gente precisa ter mais.
paciência com a gente mesmo, como a gente teria com a outra pessoa, né? Com uma amiga. Você fica ali, ai, colocando ela pra cima, não, você consegue, vai, não sei o quê, não sei o quê, e às vezes com a gente não. Sim. Então, a gente precisa olhar mais pra gente, né? Talvez olhar pra gente como uma terceira pessoa, tipo assim, ai, a Débora, ela é isso e aquilo outro. Nossa, ela é fodástica porque ela fez isso. Ela saiu lá do interiorzão que ela morava e hoje vive aqui, sabe? Tipo assim, é todo um processo, né, que a gente vive. E a gente tem que valorizar isso. Com certeza, e ter carinho por isso, assim, porque Uhum. você tá aqui, só de ter largado tudo no Brasil e vindo pra cá, qualquer uma de nós ou os nossos maridos, mesmo que tenham vindo com emprego, ainda assim já é uma baita Sim. experiência que tu teve, sabe? Cara, é uma aventura. Tu largar uma vida estável, e eu digo estável no sentido de tu já tem teus amigos, tu já tem Uhum. uma família, tua família lá, tu já sabe onde ir pra fazer as coisas. Só esse passo de tu sair de lá e vir pra cá é muito grande. É A muito pessoa bonito. que faz isso tem uma coragem absurda, assim. Verdade. E uma pergunta, você disse que você aprendeu inglês sozinha. Quando você chegou aqui, você já falava inglês? Sim, eu sempre gostei de inglês, porque eu. Não pelo inglês em si, mas porque eu notava que eu tinha acesso a mais coisas se eu falasse inglês, né? Tipo, mais conteúdo, mais livros, mais coisas. E aí, meus pais não tinham condição de pagar na época um curso de inglês. Não sei em outros lugares, mas na cidade que eu morava era muito caro. Não Na era minha uma. também. Era tipo, sei lá, um terço de um salário mínimo. Então era muito dinheiro pra investir nisso. E eu tinha livros da escola que eu lia, gostava de, me interessava bastante, mas quando veio os streamings foi o que foi mais a virada de chave pra mim, porque aí eu consumia o conteúdo em inglês com a legenda em português. E aí uma amiga minha que estudava num cursinho de inglês falou: "Ah, amiga, por que tu não tenta colocar a legenda em inglês também? Porque aí se é uma série que tu já conhece, tu vai praticar". E aí eu coloquei, comecei, várias coisas eu não entendia, mas eu ia meio que no feeling, assim, acho que estão falando isso, acho que é engraçado, não sei o quê. Peguei algumas gírias, algumas frases mais específicas, e aí eu também, toda vez que eu gostava de uma música, eu ia lá e lia a letra. Só que eu não lia uma vez, eu lia tipo assim, 10, 20 vezes, porque eu queria saber cantar aquela música certa. Uhum. E eu acho que isso, assim, me ajudou muito. E aí, cada vez que eu percebia que eu tava conseguindo algum desses passos, tô entendendo, tô isso, eu tentava uma coisa nova. Me expor de alguma maneira diferente. Então, era só ouvir alguma coisa em inglês sem ler, ou ler um livro totalmente em inglês. Eu até lembro que o primeiro que eu li foi Harry Potter e a Pedra Filosofal, que foi uma má escolha, porque é um inglês britânico e era bem difícil. Eu diria que eu entendi só metade do que estava acontecendo, mas eu fui indo no feeling e assim a gente vai. E quando eu li os seguintes, eu já entendia mais. Mas eu nunca me dei conta que eu sabia inglês até que eu fui numa janta da empresa do meu marido e tinha algumas meninas fazendo intercâmbio. E ninguém lá das esposas conseguia conversar com essas meninas e eu vi que elas estavam meio isoladas. E eu fui tentar, assim, sabe? Tipo, vou dar um oi e tal. E comecei a conversar e fluir. E eu lembro que várias vezes durante a conversa eu falava assim: Tu tá me entendendo? E a menina respondia: Sim, eu tô. E eu, tipo assim, mas tu tem certeza que tu tá me entendendo? E aí foi quando eu me dei conta pela primeira vez, assim, tipo, nossa, eu não só entendo, como eu consigo falar. E aí, dali em diante, eu perdi a vergonha, assim, eu fiquei empolgada com isso, eu me senti orgulhosa. Acho que foi uma das primeiras vezes, assim, que eu senti orgulho de alguma coisa que eu tinha feito. Uhum. E, claro, continuar aprendendo, tentando aprender mais sobre a gramática e tudo mais. Ler bastante, porque aí ajuda tu saber a estrutura de frase, como eles colocam as coisas. Mas estudar mesmo, assim, pegar um curso, uma coisa eu nunca fiz. Nem Olha, só escola mesmo, que era aprender cores e nome dos animais. você se considera autodidata? Eu me considero teimosa. É. Autodidata, eu acho que não. Mas aí eu não sei, pode ser que seja também essa síndrome do impostor. Eu acho que quando é alguma coisa que eu quero, eu sou bem persistente, principalmente depois de ter vindo morar fora. Então, se eu colocar na minha cabeça que eu quero aprender um idioma ou alguma coisa nova, eu vou aprender, leve o tempo que for, mas se eu não quiser aprender uma coisa, é muito difícil. Que eu me nego, assim, nada vai me convencer de que eu tenho que aprender aquilo.
E não entra na cabeça, né? Não. Eu sinto que eu tenho que ter um objetivo em mente. Sem objetivo eu não consigo fazer nada, realizar nada, assim. Então o inglês era uma coisa que eu queria, tipo, quero aprender inglês, vou aprender inglês. O holandês foi a mesma coisa, tanto que no primeiro ano eu comecei a estudar e eu não engajei muito, porque eu não via muito sentido em falar holandês. E aí, quando eu senti a necessidade mesmo, porque empresas estavam pedindo holandês nas vagas, e me deparei com algumas situações no dia a dia que eu senti que não ter o holandês era um pouco de bloqueio, foi quando eu realmente bati o pé que eu ia aprender e comecei a aprender. Uhum. Autodidata, não, mas bem teimosinha. Persistente. Taurina teimosa, eu sou. Falando sobre idiomas, né? Qual dica assim que você daria aí para quem está nos assistindo de estratégias? Porque eu vejo que tem pessoas que já estão morando aqui, né? E começaram a aprender o inglês ou o holandês aqui, então assim tá aí no inicinho. Qual seria a dica aí de estratégia que você daria para essas pessoas? O que funciona muito pra mim é aprender com alguma coisa que eu gosto. Por exemplo, tem gente que aprende muito bem pegando um livro, aprendendo as regras e, sei lá, isso vai ser o suficiente. Tem gente que já aprende melhor com música, com séries ou até com exposição. Eu sei de pessoas, por exemplo, que fizeram um trabalho voluntário em um asilo ou numa creche para se expor ao idioma holandês e aprender assim, porque era a maneira que a pessoa aprendia melhor. Tem pessoas que são mais introvertidas e não vão conseguir ter essa, como eu diria, proatividade, né, de tu ir lá e começar a conversar, tá errado, dane-se, vou tentar mesmo. Para mim funciona me expor muito. Se eu ficar no meu casulo, realmente eu não aprendo. E, e aprender com alguma coisa que faz sentido pra mim. Pra mim, música, série, filme também, né? É o que me faz ganhar vocabulário e ir pra frente. Eu até aprendi gramática do holandês, mas foi bem básico. Foi um cursinho da Universidade de Amsterdã, só pra eu saber qual era ali a estrutura, porque o holandês é mais invertido, né? Não é como inglês e português, mas eu que fez eu ganhar vocabulário foi assim, ouvir podcast em holandês, tem um que é até do curso pro Inburgering, que eles são bem curtinhos, tem muito conteúdo disponível de graça, né? E eu acho que tu tem que procurar alguma coisa que vai fazer sentido pra ti. Não te força a tentar aprender como as outras pessoas, principalmente depois de adulto. Já acho que tu te conhecendo, sabendo o que funciona pra ti, o que te prende a atenção, tu vai aprender muito melhor dessa forma do que se talvez tu for fazer um curso ou uma coisa que é muito regradinho e talvez não é a tua forma de aprender com mais facilidade. Então, Hum. é isso. Então a dica seria cada um procurar aí uma forma que ficaria algo menos difícil, né? Que eu não vou falar mais fácil, porque não é fácil aprender um idioma novo. Até mesmo porque nós brasileiros não fomos criados com esse hábito, né? De falar mais de uma língua. Sim, Mas eu super concordo com você. Eu acho que funciona, para cada um funciona de uma forma, né? Então, procurar a melhor forma, né? A forma que é menos difícil e sim. ter dedicação, né? Persistência, dedicação. Sim, porque eu acho que se tu encontra uma forma que tu consegue incluir com mais facilidade na tua rotina, tu vai praticar com mais frequência. Uhum. E isso é uma das falhas que a gente tem com qualquer coisa na vida, na verdade, né? Falam muito disso sobre exercício físico. Ah, encontra um que tu gosta, porque se tu ficar fazendo uma coisa que tu não gosta, tu não vai ter constância naquilo. E eu acho que o idioma é a mesma coisa. Se tu gosta muito de assistir série, sei lá, tenta pelo menos todo dia ver um episódio de 20 minutos de alguma coisa que você gosta nesse idioma que você tá praticando. Porque 20 minutos todo dia disso vai ser muito mais efetivo do que tu ir uma vez por semana e fazer um curso que tu odeia, que tu tá cansado, tem que sair de casa, tem que ir lá. E aí, assim, a hora que chegar, que tu tiver limitado, aí sim tu procura uma outra maneira, talvez, de te sair desse limite ou, sei lá, ganhar mais vocabulário, experiência, o que for. Mas a melhor forma é tu te expor o máximo possível. E eu sinto que, pra mim, eu consigo me expor quando é algo que realmente eu gosto, que é ver uma Uhum. série, ver uma música. Não tirar tanto da minha rotina, sabe? Fazer uma coisa que eu consiga facilmente introduzir no meu dia a dia. Muito bom. Uhum.
Thalita, agora mudando um pouquinho de assunto, falar um pouquinho aí de um assunto muito delicado que você me contou. Você tem ansiedade desde a sua infância e passou por alguns momentos de depressão. Você gostaria de contar um pouquinho aí nesses momentos difíceis que você disse que foi aqui na Holanda, né, que você passou por isso. Quais eram assim as formas que você encontrava para poder te ajudar a sair disso? Olha, foi uma jornada bem complicada, porque eu tinha de fato ansiedade desde muito pequena, mas eu não sabia disso. Eu já tinha até sintomas, mas eu não entendia que isso vinha da ansiedade. E Uhum. acho que a primeira coisa que me ajudou muito foi o meu marido me conhecer, saber que aquilo não era o meu normal e não me deixar ficar naquilo. Então, pra ele não era uma opção que eu ficasse naquela situação ruim, naquela depressão, não sendo eu mesma, não sendo feliz. Então, ele conversou comigo e disse: Olha, vamos procurar ajuda, tem profissionais, tem terapia online, vamos tentar várias terapeutas até que tu encontre uma que tu gosta, mas eu acho que é o que vai te ajudar. Porque ficar assim, nesse lugar, não tá fazendo diferença. Então, a gente tem que tentar alguma coisa nova. E foi ele, porque na época era Covid, então só tinha ele realmente aqui, não tinha uma amiga, uma outra pessoa para se dar conta de que isso podia estar acontecendo. E eu sabia que tinha algo errado comigo, mas a gente acaba também escondendo muito. A Uhum. gente não quer compartilhar com os outros porque a gente se sente ingrata. Eu acho que era essa sensação que eu tinha. Como é que eu tô aqui com tudo isso e eu não tô feliz? E eu não tô aproveitando? E eu tô me sentindo nesse esgotamento, sendo que eu não trabalho, sabe? E então a primeira coisa que me ajudou muito a entender o que estava acontecendo comigo foi ir para terapia e com a ajuda do meu marido que me ajudou a encontrar uma pessoa, enfim. Eu faço a terapia cognitivo-comportamental. Então ela foca bastante no que está acontecendo no meu dia a dia e não tanto em olhar para o passado e tentar explorar o que está trazendo isso para minha vida hoje, que pra mim funciona muito porque eu sou uma pessoa mais prática. Eu não gosto tanto de olhar pro passado, mas eu gosto muito de, tá, isso aqui tá acontecendo, o que que eu faço? Como é que eu resolvo? Vamos pra frente. Logo que eu comecei a terapia, eu fiz alguns testes pra entender o que estava acontecendo comigo e a minha terapeuta foi muito clara em dizer que eu precisava de medicação, porque meu nível de ansiedade era muito alto, atrapalhava a minha vida mesmo, assim. E eu fui muito resistente. Pra mim, medicação era coisa de gente louca, eu não tinha por que tomar medicação. Como é que eu não conseguia sair dessa fossa sem precisar da medicação? Não fazia sentido pra mim. E ela todas as vezes respeitava muito a minha decisão, e ela sempre dizia que eu tinha que pensar que se fosse uma doença física, por exemplo, tô gripada, quebrei a perna, alguma coisa, eu ia procurar um tratamento. E que não era uma fraqueza ou não era loucura eu precisar de algo para me ajudar a Uhum. curar uma coisa que era mental, um transtorno mental. Levou 4 anos para eu finalmente decidir tomar a medicação, porque eu não ia para frente com a terapia. Eu conseguia, em certos momentos, ficar bem, ficar menos deprimida. Eu sempre tive um humor muito deprimido por esses 4 anos, assim, sem medicação. Mesmo não estando numa depressão ativa, eu tinha um humor muito deprimido. Era bem fácil de eu querer ficar trancada dentro de casa, não querer ver as pessoas, querer dormir por horas seguidas. Tinha períodos que eu dormia, assim, 16 horas. E as pessoas falam, ah, mas tu ficava na cama, né? Tu não dormia 16 horas. Gente, eu dormia 16 horas. Eu tava tão exausta da minha ansiedade, do pensamento excessivo que não calava a boca, que eu dormia. Eu dormia muito tempo, assim. Então, era uma vida muito não saudável, tanto física quanto emocionalmente. E aí, depois de 4 anos, eu mesma, um dia cheguei na terapia e falei: Olha, eu não sei mais o que fazer. Eu já fiz tudo que eu podia, eu reconheço que eu tô bem, mas eu posso ficar melhor e eu preciso do remédio. E aí, fomos atrás de medicação. Aqui na Holanda é muito difícil isso. É. Eu fui no médico de família, queria ir num psiquiatra e eles falaram que aqui quem trata esse tipo de transtorno, quando é ansiedade e depressão, é o médico de família, tu não vê um psiquiatra. E aí me deram qualquer remédio, tive muito efeito colateral. Aí voltei na médica. Aí ela me deu uma resposta muito absurda, assim, que eu fiquei.
Eu não vou nem comentar porque a resposta dela foi tão preconceituosa que eu não sei nem o que dizer. Aí enchi o saco deles, consegui trocar a medicação, tive de novo efeito colateral da nova medicação. Eles não dando bola pra mim aqui na Holanda, realmente nem um pouco interessados. Até que no ano passado eu entrei numa depressão muito profunda e aí o próprio House Arts falou que eu precisava me tratar. Tá, tu precisa de step back, assim, larga o que tu tá fazendo da tua vida, tu precisa encontrar hobbies, tu precisa cuidar de ti porque tu não tá bem, realmente. E aí era um efeito colateral da medicação, eu sou uma pessoa muito sensível a esse tipo de medicação, então aparentemente qualquer uma pode me dar algum efeito colateral, então tem que ser observado mais de perto. Por sorte, eu já tava indo pro Brasil, marquei uma psiquiatra lá, maravilhosa, e aí ela foi a pessoa que eu acho que fez a maior diferença na minha vida, assim, junto com a minha terapeuta. Essa psiquiatra trocou minha medicação, cuidou de perto pra ver como eu tava reagindo, se estava fazendo diferença, falou sobre o meu sono. Eu era uma pessoa que praticamente não dormia. Eu ia pra cama e ficava pensando, pensando, da hora que eu deitava até a hora que eu acordava, assim. Então, meu sono era péssimo. E ela cuidou muito de mim. Falou: olha, primeira coisa, você precisa dormir. Um ser humano que não dorme não vai conseguir se curar de nada, porque não tem como. O sono é essencial. É, tu tá cansada, o sono é o que te regenera, é o que te traz energia no dia seguinte. Não adianta tocar remédio em ti e tu não dormir. Porque tu não tem aquela qualidade ali que é o momento do sono onde tu te recupera. Aí ela fez essa troca de medicação, acompanha de perto o meu caso. Eu tenho sessão com ela uma vez por mês agora, porque eu já tô bem melhor, então ela não precisa me acompanhar mais com tanta frequência. E estar no Brasil também foi bom, porque aí eu tava perto das pessoas que eu tenho mais familiaridade, assim, consegui conversar sobre isso com minhas amigas, que era algo que eu tava ainda muito envergonhada, tipo, como se fosse uma recaída, assim, não queria falar sobre isso, não queria admitir que isso estava acontecendo. E aí eu senti que a minha vida começou a melhorar muito. Encontrei hobbies, consegui achar um exercício que eu gosto, consegui explorar outras coisas que eu nunca tinha tido energia para explorar antes. Mas assim, foram 5 anos nessa batalha, porque foram os 5 anos mais ativos. Eu sinto que quando eu tava no Brasil eu não tinha tantas crises com a ansiedade e a depressão como aqui. Acho que essa mudança tão brusca de ambiente, de necessidades, me deixou em crise de ansiedade e depressão. E foram 5 anos, ainda são, né? Porque eu ainda tô trabalhando nisso, faço terapia, tomo remédio, mas é uma jornada muito difícil e não sei, sinto que pouco falada ainda, porque eu acho que morar fora foi um grande gatilho de tudo isso. Como você disse aí nesse seu processo, né? Encontrar hobbies, fazer coisas que você gosta e cuidar de você mesmo. Eu acho que quando a pessoa tá assim nesse processo aí, né? Ela não quer se cuidar, não quer fazer um esporte, não quer fazer nada, mas mesmo assim é importante fazer, né? Tentar fazer, porque eu acho que nesse processo é uma das coisas que ajuda bastante, né? Além do medicamento, além do profissional. Então, seria um conjunto, né, que ajuda bastante. Sim. Eu nem sei se hoje em dia eu diria que é o querer, porque eu pensava isso antes de eu entender a depressão, e hoje em dia eu acho que eu queria muito. Era Mas uma não das... tinha força. Eu não tinha força, eu não conseguia fazer as coisas. Eu começava um hobby e não ia adiante, eu fazia um dia e não fazia mais, porque esse passinho minúsculo de tu sair de casa e fazer uma aula, fazer uma coisa, é muito grande para uma pessoa com depressão. Às vezes, eu dizia que tirar o pijama já tinha sido uma grande vitória naquele dia, porque era eu lutando contra uma vontade imensa de ficar dentro de casa escondida no escuro. Então, antes eu pensava muito assim, nem quero fazer as coisas. E eu percebi que no meu caso era, eu queria assim, eu queria muito sair daquilo, eu queria não estar me sentindo daquela forma, mas eu não encontrava energia em lugar nenhum assim pra conseguir de fato fazer aquilo. E como que você acha, assim, de onde que veio essa energia? Como que você conseguiu mudar isso? Acho que da consciência que eu tinha de que eu não queria estar naquele lugar, O cansaço de estar naquele lugar também, né? mas eu acho que a força honestamente veio da medicação.
Porque a medicação certa foi o que conseguiu me ajudar a dormir, me ajudar a ter apetite, porque a alimentação e o sono andam muito juntas, né? Se a gente não come, não dorme, falta energia no nosso corpo, não adianta. É como se a gente estivesse doente mesmo. Então, ter ajustado, ter achado um profissional que realmente teve carinho por mim, olhou pro meu caso e segurou uma mão e disse: Olha, não é bobagem. E tem como resolver. Essa psiquiatra que eu vou, que eu gosto muito dela, é que ela é muito gente como a gente. Ela fala: Tá tudo certo, tu não é louca, é um probleminha ali, ó, a gente vai achar um remédio. Tem uns 1000 remédios, a gente vai achar um. Enquanto eu não achar um que vai te fazer bem, eu não vou sossegar. Então, assim, não te preocupa. Ela meio que disse assim, deixa comigo. Uhum. Tá funcionando, não tá funcionando, tô pensando, não tô pensando. Que o resto eu vou resolver pra ti. E ela mesma conversou com o meu médico de família aqui da Holanda. Ela mandou uma mensagem pra eles, falou, olha, essa paciente precisa de atenção. Olhem pro caso dela, isso aqui é o que eu receitei. Esse é o motivo pelo qual eu receitei. E vocês têm que continuar esse tratamento. Então, eu sinto que ela tomou muito à frente por mim e ter achado a medicação certa e a profissional certa foi o que mais fez diferença, assim, pra Foi mim. a Porque chave, né? foi. Que aí eu consegui sair da cama, me arrumar, voltar a fazer coisas que eu gostava e aí sim ter energia, né, pra sair daquele buraco da depressão. E você continuou o tratamento aqui. Eles aceitaram e. Ah, que bom. Insurance que cobre o remédio, eles me dão todo mês. Porque, como você disse, né, esse assunto é um assunto que ainda não é muito falado, né? Às vezes as pessoas têm vergonha de falar, né, do que vivem, do que sentem. Aqui na Holanda a gente tem uma certa dificuldade com a medicina daqui para lidar com esse tipo de problema. Então, muitas acabam nem mexendo, porque, sabe, a dor de cabeça que é mexer aqui, né? E muitas eu vejo que também vão ao Brasil, né, e se tratam lá. Mas o mais importante é não deixar de tratar, não deixar de procurar um profissional, a gente ter menos preconceito, porque eu também tinha preconceito com medicamento, e eu sei que muita gente tem, né, tipo, eu não sou louca, pra que que eu vou tomar medicamento? Às vezes vejo alguém passando por um momento, eu identifico um pouquinho com o que eu já passei, eu falo, talvez seja legal você procurar um profissional, né? Que o profissional vai saber lidar melhor com isso. E aí eu sempre escuto, não, mas eu não sou louca, pra que que eu vou procurar psicólogo? Pra que que eu vou tomar remédio? E tipo, e não é sobre ser louca ou não, é sobre cuidar de você, ter amor por você, né? E a gente sabe quando tem alguma coisa que não tá indo legal. Realmente, né, como você disse, às vezes falta energia, né? Falta força pra fazer isso. E ainda bem que você teve seu marido, né, do seu lado para te ajudar com isso, porque eu acho que quando a pessoa tá mais assim sozinha, ainda é mais difícil ainda, porque às vezes ela não quer reconhecer que ela precisa daquilo, né? E não vai procurar um profissional, não aceita tomar medicamento. Pelo menos o que eu vejo das pessoas, né, que passam por isso, e inclusive eu também já passei, é um momento que vai passar, né? Você precisa tomar ali o medicamento que seja, fazer terapia e tudo, mas vai passar, como você disse, a gente não quer estar ali naquele lugar, né, vivendo daquela forma, né? É algo que assim, você pensa, por que que eu estou vivendo isso? Eu não quero estar nisso, né, vivendo isso dessa forma. Então, assim, Sim, o importante é procurar um profissional e se precisar tomar remédio, toma. É igual você diz, quando a gente está gripado, a gente não toma remédio. Você quebra alguma coisa, você toma antibiótico, você corta, né, alguma coisa, você toma antibiótico, tudo. E por sim, que não, com a saúde mental, a gente fica com essa resistência, né? O sim. preconceito de tomar medicamento. Então, é muito importante. Sim. Hum. Essa foi a frase que mudou minha vida, assim, quando ela falou, olha, se tu tivesse gripada, tu não ia tomar remédio? Aí sim, porque eu acho que também isso é bom do profissional te entender e entender o que vai funcionar pra ti, porque eu acho que foi muito uma sacada da minha psicóloga saber que eu sou uma pessoa muito lógica e prática e usar esse argumento comigo, né? Tem diversas formas da gente se comunicar com as pessoas e eu acho que ela usou uma que pra mim foi muito efetiva, porque do dia que ela falou isso em diante, virou a chave na minha cabeça e eu fui atrás. Mas até então, eu nunca tinha ouvido essa frase. Pra mim era sempre o clássico. Tu é louca, é bobagem. Por que tu vai tomar remédio pra isso? A ansiedade é só não ficar ansiosa. Eu ficava tipo, que bom fosse só isso, né? Eu escutei, é só você começar a pensar em outras coisas. Mas, Aham. tipo, não é Já um. ouvi falta do que fazer. Tipo, tá ansiosa porque falta do que fazer. Vai achar o que fazer. Aí tu não vai ter ansiedade. Eu, tipo, quem dera fosse isso.
Se fosse fácil assim, ninguém tinha ansiedade. Ele tava doente. E uma coisa que você falou também que eu acho muito importante é você encontrar o profissional certo, que faz sentido pra você. E existem muitos profissionais e inclusive tipos de terapia diferente, né? Você não precisa fazer o mesmo tipo de terapia que todo mundo faz. Dá uma pesquisada sobre isso. Hoje em dia, com a internet, a gente tem acesso a tantas coisas. Eu não faço uma terapia clássica porque não é a que fazia sentido pro meu caso. E, Uhum. inclusive, foi uma das coisas que essa psicóloga me disse na primeira sessão: olha, eu vou te conhecer um pouco nessas primeiras sessões, e se eu achar que eu não sou a profissional certa pra ti, eu tenho outras pessoas com outros tipos de terapia que eu posso te indicar, e aí tu vai pra essas pessoas. Mas, assim, não somos ainda terapeuta e paciente, vamos nos conhecer e ver se tu gosta de mim, e também se eu consigo te ajudar nas suas demandas. E essa honestidade dela foi o que fez eu gostar muito, assim, dela e querer ficar com ela até hoje. Que bom, né? Que bom que tá funcionando e dando certo, né? Você tá Porque. trocadinha, mas tá tudo certo. E Thalita, falando de algo bom agora, você me disse que você tem uma gatinha, a Lucy. Sim. Conta pra nós aí como que foi esse processo, como que ela entrou na sua vida. Eu amo animais. Eu acredito que eles ajudam bastante a gente, né? Principalmente nesses momentos difíceis da vida. Nos bons também, claro, mas assim, nos momentos difíceis, ainda mais nós que moramos longe da nossa casa, digamos assim. Sim. Família, amigos que nos conhecem desde quando a gente nasceu. Então, eu acho que os animais têm um papel aí importante, que às vezes acaba sendo pesado para eles, Sim. suportar os humanos. Mas enfim, brincadeiras à parte, conta pra nós aí como é que foi esse processo aí, como que você encontrou ela. Sim, o meu marido brinca que foi um grande passo que mostra como a minha terapia tá funcionando, ter adotado um gato. Porque eu não queria animais de maneira nenhuma, porque eu sempre fui muito metódica com a organização e limpeza da minha casa. Hum, Deus do livre ter um pet que ia sujar, que ia ter brinquedo desorganizada. por tudo. Nossa, jamais. Sabe, um gato, cachorro, enfim, eles vão lá, vão na caixinha de areia, depois estão em cima do teu colo, daqui a pouco estão lá lambendo a bunda e estão em ti. É assim, É sim. infelizmente é assim. Um dia também, eu sou muito assim, sabe, 8 ou 80. Um dia eu acordei e falei, não, vamos lá dar uma olhada. Aí o abrigo de Amsterdã, que chama Doa, um dos abrigos de Amsterdã, tinha um final de semana com a visitação aberta. E nós fomos só dar uma olhadinha. Clássico, né? Vou na loja dar uma olhadinha. E aí brincamos com vários gatos. A gente sabia que se fôssemos adotar, a gente queria um gato. Tinha mais a ver com a nossa personalidade. Brincamos com vários animais e nenhum deles estava disponível para adoção. A gente ia gostar de vários, mas todos estavam já adotados. Eles estavam lá só esperando uma quarentena, alguma coisa assim. Fomos conversar com uma das pessoas que trabalha nesse abrigo, meio tristes, assim. Poxa, a gente achou que ia encontrar um gatinho hoje, talvez até levar pra casa. É assim mesmo, não tem animais disponíveis, que é algo bom, né? Porque quer dizer que não tem tanta Uhum. tradução. E ela falou: ah, é que os menores, mais jovens, são os mais procurados. Mas o que vocês querem num gato? Que tipo de personalidade que vocês estão procurando? E aí ela nos ajudou a traçar um perfil. E ela falou: olha, se vocês estiverem abertos a ouvir o que eu tenho a dizer, eu tenho uma gatinha que eu acho que é perfeita pra vocês. Só que ela tem muito medo de outros animais, ela fica estressada, então ela tá numa ala separada, que são os animais que não se dão muito bem com os outros, assim. Mas não falou nada sobre o gato, só isso. Nos levou lá, nos largou com ela dentro de uma. Tipo um quarto, assim, um lugar mais isolado. Aí ela tava numa jaulinha, mas grande, assim, que era só pra hora de dormir. Eu acho que eles colocavam os animais lá pra eles não brigar no meio da noite. Ela saiu dessa jaulinha e veio já miando pra gente e Ah, entrou no casaco do meu marido. Ela não gostava de mim. Eu tentava chegar perto dela e ela dava umas miadas braba em mim e não queria. Aí o meu marido já tava apaixonado, né? Já tava tipo assim, não, vou levar essa aqui. Aí os dois basicamente me convenceram, o gato e o meu marido. E a cuidadora também lá do abrigo falou: ai, mas ela é tão querida, olha aqui, elas fazem até truques, não sei o quê. Amamos ela, que ela é uma fofa e tá, trouxemos pra casa. Foi um processo de adoção bem relativamente fácil, acho que em uma tarde a gente fez tudo, a gente deixou ela ali no abrigo mais uma hora, foi numa loja comprar
casinha, comida, a gente não tinha nada, a gente nem achou que ia sair de lá com um pet. Pagamos a taxa de adoção, que é mais para ajudar o abrigo a continuar Uhum. adotando, acolhendo outros animais, né? Acho que foi cento e poucos euros na época. E trouxemos a Lucy para casa. Quando ela veio morar conosco, ela tinha 6 anos. Era o que a gente achava, na verdade. Depois nós fomos fazer uma vacina nela, depois de 3 anos que a gente já tinha ela, fomos fazer uma vacina e descobrimos que ela tinha, na verdade, 9 quando ela foi adotada. Porque foi cadastrado errado no abrigo. Então, atualmente, ela tem 12 anos. É uma senhora. Uma senhorinha, que bonitinha. É uma senhorinha rabugenta, mas ela é muito dócil. Ela parece que ela foi treinada, assim. Ela não arranha nada, não sobe nas coisas. Ela só gosta mesmo é de um colinho e um pouquinho de atenção, assim. Mas ela é um doce. E é isso, já temos ela há 3 anos. Ai, Foi que adotada aqui lindo. na Holanda, é uma gata holandesa. E eu sou apaixonada por ela. O tempo todo eu digo que é meu pet emocional mesmo. E ela que lute Ah, pra cuidar de mim. Eu dei a casa e ela tem que dar o apoio emocional. e você acha que então te ajudou, né, de certa forma, nesse seu processo, né? Ajudou principalmente com o transtorno obsessivo compulsivo, né? Porque a minha obsessão era muito a limpeza e as coisas serem de uma certa maneira e o gato não tá nem aí para meu toque, né? Aham. O gato, ela quer, ela vai onde ela quer. Perdeu um pouco o nojo de muitas coisas que eu tinha, hoje em dia eu não tenho mais, eu sou bem mais flexível nesse sentido por causa dela. Mudou bastante a minha vida. Ai, que bonitinha. E agora, no total, você já está com ela há quanto tempo? 3 anos 6 anos. e ela fez 12. Ai, que bonitinha. A minha gatinha também, ela já, inclusive, ela tá aqui miando. Ela já tá com 11 anos. Tá escutando ela miar? Não. Ela é também uma senhorinha rabugenta. Mas o engraçado é que ela não é de muito toque. Na verdade, ela é do meu noivo, né? Ele tem ela desde que ela nasceu. E Aham. ela só se dá com ele. Aí eu acho que ela pensa, nossa, essa menina veio morar aqui na minha casa, depois ainda trouxe um cachorro, porque aí depois meu noivo me deu minha cachorrinha. E ela também não dá muito certo com a minha cachorra, não. Mas isso é muito engraçado. Mas eu amo, assim, eu gosto de ter animal perto. Sim. Sempre fui assim desde criança. Meu noivo um dia me perguntou, falou assim, quando você era criança, você já gostava assim de animais? Eu falei, olha, minha mãe fala que se deixasse, eu dormia abraçada com eles. E tipo assim, Sim. era tudo, era coelho, era gato, cachorro, tudo. Tudo eu queria. Eu já era mais diferente, eu não era tanto assim dos animais. Eu tinha muito medo também. Até Ah, cachorro, até hoje em dia eu tenho bastante medo uhum. ou animais assim mais diferentes. E mesmo o gato, eu sou muito apegada à Lucy, ela deixa a gente pegar ela, fazer o que quiser, mas quando é um gato que eu não conheço, eu também não Eu sou muito de tenho ficar em também. cima porque eu tenho medo da reação, assim. Eu Uhum. respeito muito, mas começar a gostar de animais do nível que eu gosto hoje também foi uma grande mudança na minha vida, assim, em relação à ansiedade, a medos, né? Ai, E que acho que a luz foi uma grande parte disso, ajudou bastante. responsável por isso. E que bom, né? Como eu disse, eu sempre gostei, né, de animais. Então, assim, eu não consigo imaginar as pessoas que não gostam, sabe? Aquelas que realmente não Sim. gostam. E mas, né, que ficam machucando. Mas, gente, eu não consigo entender. Eu também não. Thalita, agora eu vou fazer umas brincadeiras com você, algo Tá. assim meio descontraído. Aham. Eu vou te falar algumas situações e você me fala se você acha que funciona melhor aqui na Holanda ou lá no Brasil, tá? Tá. Uhum. Fazer novas amizades. Hum, no Brasil, eu acho mais fácil. Os holandeses, eles são um pouco, tipo, as amizades deles ou são pessoas da infância ou da escola, então é difícil entrar, né? Sim. E Ai, tudo muito transitório aqui, né? Porque a gente, mesmo com os expatriados, as pessoas acabam vindo, moram um tempo, vão embora. Então, não seria horrível, não é difícil assim, tu até consegue, mas manter as amizades aqui é bem mais difícil que no Brasil. verdade. Vizinhos tranquilos. Ah, olha, eu nunca falo com meus vizinhos e eles não falam comigo, então eu diria que é bem tranquilo, mas não é. Não sei se seria no bom sentido. Os meus sempre foram muito tranquilos. Deus. Ou seja, aqui, né? É mais tranquilo. É, aqui é mais tranquilo. Acho que os vizinhos brasileiros são mais tumultuosos, assim, de ouvir música, de fazer barulho.
cuidar um pouco da vida um do outro. Aqui é Mas cada um na sua, né? aqui é cada um na sua. Eu sinto falta um pouco dos dois lados, assim, sabe? Uhum. Eu acho que podia ser um pouquinho de cada. Sim, verdade. Comida que abraça. Ah, Brasil, 1000 vezes. Mil vezes, né? Não tem nem comparação. Com certeza, nada bate a comida brasileira. Ah, eu também amo. Ontem eu fiz um jantar para o meu cunhado e para minha cunhada. E eles já comeram, né? Assim, comida brasileira e tal, mas eu fiz algo especial para eles que eles nunca tinham comido. Aí eles, mas vocês comem isso sempre no Brasil? Isso é bom demais. Eu falei, tipo assim, não, eu não fiz nada, eu fiz uma galinhada e feijão. Nossa, Ó. muito bom, muito Aí bom. minha cunhada, mas vocês comem isso sempre? E eu, isso é normal, tipo, o arroz, né? Galinhada e o feijão. Aí ele, nossa, mas isso é muito bom. Falei, Sim, comida brasileira é muito boa. comida brasileira é muito boa. E toda vez que eu viajo, quando eu volto pra casa aqui na Holanda, ainda assim, a primeira coisa que eu quero comer é um prato brasileiro, um arroz com feijão. Ah, é É bom uma demais. besteira, assim. Olha, pra mim, um arroz com feijão, uma carninha, uma saladinha, nossa, Muito bom, muito bom. perfeito. Agora, eu vou te falar algumas palavras e você me responde com uma palavra só. Tá. O que significa pra você, tá? Tá. Sua infância, Eu diria instável, família, segurança, Holanda, desafiadora. recomeçar, Eu acho que eu usaria autoconhecimento. verdade. Seu futuro, Felicidade, muita felicidade. muito bom. E agora algumas perguntinhas de curiosidade assim, sobre você. Uma comida holandesa. Tompoes. Se é que dá pra Então, considerar. sim, é algo gostoso, também gosto de tampouço. Não é bem comida, é um doce, mas é tompoes. É porque a Holanda não tem muita comida assim, né? Vamos ser sinceros. Não. Então, o doce entra aí na comida. Sim. Uma palavra holandesa que você gosta. Deixa eu pensar. Rezeller, acho que essa é a palavra. É bem. Não tem muita tradução, né? Ah, mas é gostosinho, né? Comfortable. Eu adoro essa palavra. A palavra que eu mais gosto, que eu falo ela o tempo inteiro, é mancha. Aí eu só chamo minha cachorrinha de mancha, porque eu acho bonitinho falar mancha. Palavras no diminutivo são muito bonitinhas. Aham, aham. Um livro. O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e que seus filhos vão ficar felizes que você leu. A série do momento que você está assistindo e que você gosta e que indicaria. Porque você é fã de séries, certo? Sim, muito. Nossa, essa é uma pergunta muito difícil pra mim porque eu gosto de diversas. Mas eu terminei essa semana, assim, que passou Desperate Housewives, que eu acho maravilhosa, eu já quero reassistir. Mas, assim, a do momento, eu tô assistindo um dorama que chama Can This Love Be Translated? E eu tô adorando. Eu sou muito dorameira, né? Então, é uma coisa que eu gosto muito. E eu acho que as pessoas têm que assistir mais dorama, porque é muito legal, muito leve, Também e gosto. eu adoro. Aquela coisa bobinha, né? Eu também gosto. Não é aquele amor inocente. É, Eu também gosto muito. verdade, não precisa se estressar, tu senta ali, assiste, sabe o que que vai acontecer. Eu gosto muito. Esse eu tô terminando e é muito bom. Ai, que legal. Thalita, nosso episódio está chegando ao fim. Nossa Acabou. conversa, nossa conversa é muito gostosa e muito necessária, porque eu acho que você falou aí coisas muito importantes, né? Pessoas que, né, já estão aí morando fora do Brasil ou que pretendem ir morar fora do Brasil. E também qualquer outra mudança que às vezes não seja que não seja de país, mas que seja mudança na vida, ou recomeço, ou transição de carreira. Então, assim, sua experiência, eu acredito que vai ajudar muita gente, né? A ter insights, a pensar um pouquinho mais, né? Eu sempre gosto, assim, de, no final, pedir, né, para a convidada deixar uma mensagem aí para quem está nos assistindo, quem está passando por esses momentos, que precisa decidir alguma coisa na vida.
e o que você gostaria de dizer aí para eles para ajudar, né, de alguma forma. Sim, é uma coisa meio prática, mas acho que, como eu já falei várias vezes aqui no vídeo, eu sou uma pessoa mais prática, felizmente, hoje em dia, porque eu já fui muito mais complexa. Mas uma coisa que, em todas as fases da minha vida, desde que eu entrei na faculdade, digamos assim, até onde eu estou hoje, me ajudou muito a seguir em frente e a conquistar as coisas que eu já conquistei, foi nunca olhar o problema ou a situação do âmbito maior dela, sempre olha ela em porções menores. Então sempre pensa, bom, isso aqui tá acontecendo, esse caos. Ok, mas qual é o próximo passo? Não pensa no todo, porque é muito difícil quando a gente tá dentro de uma coisa muito grande a gente conseguir sair dela, porque a gente fica muito embolado naquilo, a gente fica sem perspectiva, não sabe o que fazer. E olhar os pequenos passos sempre me ajudou a conseguir, de pouquinho em pouquinho, chegar em algum lugar. Então, não tenha medo das dificuldades, das coisas, das situações grandes, das mudanças grandes. Tudo na vida nos ensina alguma coisa. Às vezes a gente tá muito naquela vibe ruim e a gente fica muito deprimido com isso, mas vem por uma coisa boa. A vida não acontece como a gente quer, né? Ela acontece como tem que acontecer. Você acredita em destino ou não. Eu ainda assim acho que vai acontecer como tem que acontecer e olhar para as pequenas porções do que está em volta de ti em vez do todo vai te dar uma grande força e vai tornar mais prático você seguir em frente. Então, é uma mega mensagem, mas espero que tenham entendido. Perfeito, muito bom. E eu acrescentaria ter paciência, né? Muita. Em Com a todos gente os mesmo. Porque a gente às vezes tem, como você disse, com os amigos, com familiares, e tal, e às vezes com a gente não. Então, isso tudo que você disse, super válido e ter paciência consigo mesmo, sim, né? com certeza. Muita Então, paciência. a vida é um processo, né? Sim, encarar como um processo já ajuda bastante, porque você sabe que tem um início, um meio e um fim. Verdade. Certeza que vai aí inspirar muita gente que está aí nos assistindo. E eu gostaria de te agradecer por ter vindo aqui, né, aberto seu coração conosco aqui, contado as suas experiências, os momentos difíceis da sua vida, porque eu sei que às vezes não é fácil falar sobre isso, né? E também compartilhar os momentos felizes que você teve, que você tem. Muito, muito obrigada de coração. Tenho certeza que vai inspirar aí muita gente, tá? E eu sei que você está bem ativa lá nas redes sociais. O pessoal aí que quiser te acompanhar, como que eles podem te encontrar? Eu só queria, antes de dizer minhas redes sociais, dizer muito obrigado pelo convite. Foi muito, muito fácil conversar contigo. Parecia que a gente já se conhecia há muito tempo, né? Conversar com uma Sim, amiga. E espero sim, realmente que a nossa conversa hoje acrescente na vida das pessoas. com Se vocês certeza. quiserem saber mais, conversar mais, mandem direct pra mim, que eu sou super aberta a gente falar sobre isso. Eu posso fazer mais vídeos também sobre isso, alguma coisa que ficou pendente. E para isso vocês podem acompanhar minhas redes sociais, que é primariamente meu Instagram, Thalita Ferrazo, que é melhor escrever porque o Ferrazo é um sobrenome um pouco complexo, mas tô sempre por lá, postando todos os dias e eu vou ficar muito feliz de ouvir de vocês o que acharam da nossa conversa e se vocês querem acrescentar ou conversar sobre algo mais específico. Gente, eu vou deixar também aqui na descrição do episódio o Instagram dela, então quem quiser entrar em contato com a Thalita, pode olhar aqui na descrição que vai, vou deixar escrito, né, que fica mais fácil, Sim, por causa do sobrenome, que não é um sobrenome comum. E, gente, você que ficou aqui com a gente até o final, né, que escutou a história da Thalita, o meu muito obrigada e até o nosso próximo Café com Estropo Afel. Dui, dui!